Revelado. O poder sobrenatural da sabedoria divina que transforma sua vida em 3 dias. Em um pequeno vilarejo no interior do Brasil, Maria, uma mãe de 35 anos, vivia sua vida devotada à filha Clara, que sempre foi a luz de seus olhos. Clara, com apenas 8 anos, trazia alegria a cada amanhecer com seu sorriso radiante. Mas quando uma sombra cruel se aproximou, o destino se mostrou implacável. Clara adoeceu gravemente, e os médicos, incapazes de explicar o inexplicável, deixaram Maria em desespero. O mundo ao seu redor parecia desabar e o eco do silêncio tomou conta de sua casa. Agora, Maria se via diante de um dilema: clamar por ajuda da medicina, tão angustiante e fria, ou voltar-se para aquilo que sempre fora seu porto seguro, a fé. Era uma noite quente e estrelada quando Maria, com o coração apertado, entrou na igreja pequena que tanto amava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Maria se ajoelhou, com lágrimas escorrendo pela face, e implorou: Senhora, por favor, cure minha filha. O cheiro do incenso, doce como a fé, envolveu-a. Logo, uma presença mística a envolveu. Sussurros de esperança começaram a encher sua mente. Não é apenas a saúde de Clara que virá, mas uma transformação em nossas vidas, pensou. Mas logo surgiram as vozes da dúvida: seria isso real? Ou uma ilusão de minha mente angustiada? Durante 3 dias, ela se entregou em jejum e oração, alimentando apenas a esperança em seu coração. No segundo dia, algo extraordinário aconteceu. Um velho, costumava desmerecer a fé de Maria, começou a reunir os vizinhos. Ele falava do poder da oração como se tivesse recebido uma luz divina. Vamos nos unir e clamar por milagres, exclamou, usando palavras que pareciam ter vindo direto do céu. Algumas pessoas se juntaram, mas outras murmuravam em ceticismo. Maria se mantinha firme: a fé é uma ponte que atravessa os abismos da dúvida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No terceiro dia, após uma noite de fervorosa oração, Maria teve uma visão: Clara correndo em um campo florido, rindo e cheia de vida. Uma emoção indescritível tomou conta dela. Seus olhos se encheram de lágrimas, e Maria compreendeu que não era apenas uma cura física, mas um chamado divino. Ao amanhecer, uma nova força começava a pulsar em seu ser. Quando o sol nasceu, Clara acordou com um sorriso que iluminou a casa, como se o próprio divino tivesse descido para abraçá-la. O bosque ecoou os gritos de alegria, e Maria sabia que um milagre se concretizara. Com as novas energias que corriam em suas veias, Maria se preparou para compartilhar seu testemunho com a comunidade. Mas uma nova pergunta surgia em seu coração: como posso realmente servir e cumprir esse chamado que recebi? As nuvens de dúvida ainda pairavam no ar, e um novo desafio estava prestes a surgir. O que Deus esperava dela agora? O mistério da transformação divina apenas começava, e a jornada de fé estava longe de acabar. O sol já estava alto quando Maria decidiu ir à praça central do vilarejo. O povo costumava se reunir nos finais de semana, e ela sentia que era ali que precisava falar. O vento suave balançava as folhas das árvores, como se a natureza estivesse aguardando o que ela tinha a dizer. Com um coração pulsando de expectativa e um misto de nervosismo, Maria subiu em um pequeno banco de madeira embaixo de um imponente pé de jatobá. O olhar dela se fixou em cada rosto familiar. Os sorrisos ainda se lembravam da dor que sua família havia enfrentado, mas agora havia um brilho novo nas suas expressões e esperança. Respirou fundo, sentindo a mão de Deus em sua trajetória, e começou: queridos amigos, venho aqui para compartilhar algo profundo que aconteceu em minha vida. Minha filha Clara, ela foi curada. E não foi só isso, eu fui transformada. Os murmúrios começaram a ecoar entre as pessoas, algumas com olhos arregalados, outras com lágrimas de alegria.
Maria viu seu amigo Paulo na multidão, um homem que sempre foi crítico em relação à sua fé. Mas hoje, ele a olhava com curiosidade. A fé não é uma fuga da realidade, continuou, mas um poderoso instrumento de transformação. Eu passei 3 dias em oração e jejum, Maria disse, as palavras fluindo como um rio carregado de sentimento. Naquelas horas silenciosas, uma voz sussurrou ao meu coração que a cura era apenas o começo. Nós fomos chamadas a algo maior. Cada palavra dela parecia tocar as almas presentes, e o encorajamento crescia entre eles. Nesse momento, a velha senhora que todos chamavam de Dona Lúcia, que sempre trazia um sorriso doce, levantou a mão. E o que você pensa que devemos fazer agora, Maria? Perguntou, a voz trêmula de emoção. Maria sorriu e seu olhar vagueou pela multidão. A pergunta fez refletir sobre os próximos passos. Precisamos unir nossas vozes. Vamos nos apoiar, orar uns pelos outros e buscar a sabedoria divina que nos transforma. Vou criar um grupo de oração, um lugar onde podemos compartilhar experiências, dúvidas, e crescer juntos na fé, respondeu, o coração ardendo de determinação. Mas como garantir que todos estivessem dispostos a isso? Na mesma hora, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar, quebrado apenas por pequenas manifestações de apoio. Paulo, com um semblante sério, levantou-se, como se estivesse exposto a uma revelação, disse, se é assim, estou dentro. É hora de eu abraçar a fé de vocês. Não podemos deixar que os céticos impeçam a nossa luz. Maria sentiu que algo mágico estava emergindo ali. As vozes se uniram em um amém coletivo e, pela primeira vez, ela percebeu que a mudança já começava a acontecer, não só em seu lar, mas na comunidade como um todo. No fundo do seu coração, algo ainda pulsava. A presença que a envolveu naquela noite iluminada, aquela força que tinha trazido Clara de volta, ainda falava com ela. Será que havia mais revelações a serem feitas? De alguma forma, Maria sabia que não podia parar aqui. E a cada dia, novas perguntas surgiam. O que mais o Senhor quer de mim? Estou pronta para isso? Com essas interrogações, uma determinação imensa crescia. Maria olhou pela última vez para a multidão e, com um sorriso genuíno no rosto, fez uma oração silenciosa, pedindo sabedoria para os dias que viriam. A jornada estava apenas começando, e o mistério divino continuava a entrelaçar suas vidas. O que mais o destino guardava para eles? A liberdade de uma nova caminhada espiritual fazia seu coração pulsar com um ritmo desconhecido. E com isso, a fé, outrora uma escolha, agora se tornava a essência da vida coletiva do vilarejo. Mas qual seria o próximo passo que Deus tinha planejado? A resposta estava a caminho, e Maria estava prestes a descobrir. O tempo passou e as semanas following o encontro na praça se tornaram um tecido de novas experiências e desafios. A energia que Maria havia despertado entre os moradores do vilarejo continuava a pulsar, e a pequena reunião de oração se tornou um espaço repleto de risos, testemunhos e, claro, pedidos de oração. Ela mal podia acreditar que, em tão pouco tempo, um grupo de almas tão diversas se uniram em busca da mesma luz. Certa noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Maria se preparava para mais um encontro. Aquela cerimônia, que começara como um ato solene, agora era repleta de alegria e entusiasmo. Depois de orar por sabedoria, sentiu um convite no fundo do coração para convidar alguém especial para compartilhar sua história. Mas quem? Com essas perguntas ecoando em sua mente, abriu a porta de sua casa e a luz suave das velas dançava nas paredes. Era o tipo de noite mágica onde sonhos pareciam se misturar com a realidade. Quando chegou ao local da reunião, o grupo já estava se formando. Olhando os rostos familiares, ela viu Dona Lúcia, que sempre tinha uma história de fé para contar, e Paulo, agora mais entusiasta do que ela jamais sonhou. Boa noite, irmãos e irmãs, Maria começou. Hoje, eu gostaria que todos nós parássemos um momento para refletir sobre o que temos aprendido juntos. Um murmúrio de concordância varreu a sala. Dona Lúcia foi a primeira a falar. Maria, eu nunca pensei que voltaria a me sentir tão viva. Minha saúde melhorou, e mais que isso, eu reencontrei minha paz. Esses encontros estão renovando meu espírito. O reconhecimento nos olhos de cada um ali fez o coração de Maria vibrar. Em meio à comoção,
Paulo se levantou e, com a voz firme, disse: acredito que a sabedoria divina tem mostrado a todos nós que, quando unimos nossos corações, conseguimos realizar coisas maiores do que imaginamos. Não se trata de milagre somente, mas de transformação real em nossas vidas. As palavras dele ecoaram como um chamado para que mais pessoas se unissem àquela jornada. No entanto, algo ainda estava envolto em mistério. O que mais deveria ser compartilhado? Uma presença mais forte parecia se manifestar, como se uma nova camada do plano divino estivesse prestes a ser revelada. Então, Maria lembrou-se de uma história que sua avó costumava contar sobre um homem sábio que, em um momento de oração intensa, recebeu uma visão que mudaria sua vida. Com um ruído de entusiasmo crescente, decidiu compartilhar aquilo com o grupo. Vocês se lembram de quando falei sobre a voz que ouvi durante a oração? Eu sinto que algo semelhante pode acontecer com cada um de nós. O que Deus tem a nos dizer? Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente enquanto todos absorviam a gravidade das palavras de Maria. Ela então fechou os olhos e, em voz baixa, começou a orar. O desejo de conexão e revelação crescia, e, um a um, os membros do grupo uniram suas vozes em oração também. Nesse clima de devoção, algo impressionante aconteceu. Uma sensação de calor começou a envolver a sala, e todos respiraram fundo, como se pudessem tocar o invisível. Os rostos se levantaram enquanto notaram uma luz suave iluminando o centro do círculo, fazendo com que todos trocassem olhares perplexos. Estou sentindo algo, como se uma resposta estivesse se aproximando, exclamou uma jovem que Maria reconhecera como Ana, uma nova integrante do grupo. A sensualidade daquela atmosfera incendiou os corações, e a tensão da antecipação se misturava com a esperança. Mas a verdadeira quinta dimensão daquela noite estava prestes a ser revelada, e Maria havia chegado a apenas uma fração do que Deus queria mostrar. O Senhor tinha planos maiores que nenhum deles poderia imaginar. E assim, a pergunta pairou no ar como um manto divino: e se a sabedoria não vier somente através de palavras, mas por cada um de nós? Todo o grupo sentiu a inquietação coletiva. O próximo passo poderia ser um extraordinário salto de fé, levando-os a uma nova revelação. O que a divindade tinha reservado para eles? A cada respiração, a expectativa aumentava e o mistério se aprofundava. Os murmúrios na sala cresceram, como se as próprias moléculas de ar estivessem vibrando com a energia da expectativa. A luz suave que iluminava seus rostos criava sombras dançantes, e Maria podia ver o brilho nos olhos de cada um que estava ali. Cada oração parecida com uma pétala de uma flor se abrindo ao sol. Todos aguardavam, como se pudessem vislumbrar um novo amanhecer espiritual. Vamos nos permitir ser guiados, Maria exclamou, sua voz cheia de determinação. Hoje, eu convido cada um de vocês a, em silêncio, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fechem os olhos e deixem que o Espírito nos conduza. Os participantes se acomodaram, e um silêncio sagrado envolveu o grupo. As respirações se tornaram mais suaves, quase como uma sinfonia em adoração. Em meio à atmosfera sutil, uma sensação indescritível começou a fluir, como se a própria presença divina estivesse caminhando entre eles. Eu sinto, murmurou Paulo, que a resposta não está em nossas cabeças, mas em nossos corações. Sua revelação provocou um sussurro de concordância que ecoou pelo ambiente. Era como se todos estivessem finalmente afinados na mesma melodia de fé. Um vento leve, quase imperceptível, começou a soprar pela janela entreaberta. Ali, Maria percebeu que algo profundo estava prestes a ocorrer. Foi então que Ana, com um olhar de ave, disse: Eu nunca acreditei que poderia sentir Deus tão perto, é como se estivesse sussurrando em nossos ouvidos. Os olhos de Maria se arregalaram. A chama da inspiração ardeu intensamente em seu coração. Então, vamos dar um passo além. Se estamos sentindo isso, vamos compartilhar, independentemente do que seja. Uma palavra, uma imagem, uma sensação, tudo é bem-vindo. E assim, como que incumbidos de uma missão divina, começaram a se abrir. Um por um, os membros do grupo começaram a partilhar as impressões que estavam recebendo. Cada testemunho parecia tecer uma rede invisível entre eles, fortalecendo suas almas. Dona Lúcia, com voz suave, contou sobre uma paz que sentiu ao lembrar de um versículo que lhe era caro.
É como se as palavras estivessem feitas de luz. Eu vi uma luz em meu coração, como um farol. Ele está me guiando, disse ela, com olhos marejados. Ana, em frente a todos, falou timidamente. Eu senti uma mão segurando a minha, me encorajando a não desistir. Está tudo tão difícil, mas essa mão me diz que eu não estou sozinha. Suas palavras tocaram o âmago de muitos, criando lágrimas de gratidão no ambiente. O grupo se transformava em um corpo vibrante de fé viva. Maria sentia a energia fluir com cada partilha e, nesse momento, soube que estavam atravessando um portal espiritual. Uma conexão profunda estava sendo formada, e ela não conseguia escapar da sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Preparem-se! Disse Paulo, com um sorriso que iluminou seu ser. Se estamos em sintonia assim, algo vai nos ser revelado. Acreditem, estamos prestes a entrar em um tempo de profundas transformações. Naquele instante, o relógio parou. O ar estava carregado de expectativas e promessas. Maria sentia que sua própria jornada havia cruzado um ponto de não retorno. A curva do destino estava se alinhando, e Deus estava usando cada um deles como instrumentos para algo grandioso. E ali, no centro daquela sala aquecida pela conexão divina, um murmurinho começou novamente, desta vez com uma força renovada. Entre sussurros de esperança e promessas, Maria sentiu uma intensidade percorrendo suas veias. Mas a tensão aumentava, como se a própria atmosfera estivesse esperando pelo clímax daquele encontro. Todos estavam prontos. A pergunta que pairava no ar, como um incenso adorador, era: a sabedoria se manifestaria através de um sinal, uma direção clara, um chamado à ação? O que o próximo encontro traria para aquele grupo de corações unidos? As possibilidades eram infinitas, e o futuro estava prestes a ser escrito. O silêncio na sala se aprofundou, como se um manto sagrado tivesse sido colocado sobre todos ali presentes. Maria, com os olhos fechados, deixava que sua intuição guiasse seus pensamentos. O murmúrio coletivo se tornará um só, uma verdadeira oração unida que ressoava como o cosmos. No fundo de sua alma, ela sentia que a resposta estava mais próxima do que jamais estivera. Paulo, ainda com o rosto iluminado, começou a falar novamente, mas suas palavras carregavam um peso diferente, pleno de revelação. Eu vejo uma ponte, uma passagem entre o que somos e o que podemos nos tornar, disse ele, as palmas das mãos elevadas ao céu. É como se o Espírito nos estivesse mostrando um caminho a seguir, um destino de liberdade e luz. Muitos compartilharam olhares ansiosos. Maria sentia seu coração pulsar mais rápido. Era um convite para o desconhecido, e embora houvesse medo, havia também um desejo ardente de se entregar à jornada divina que se apresentava diante deles. Ana, que anteriormente havia expressado sua fragilidade, agora parecia transformada. Há uma nova firmeza em sua voz enquanto disse: sinto que não estamos apenas ouvindo, mas vivendo uma experiência que nos transforma. A cada palavra que compartilhamos, encorajamos a nova vida que está se formando em nós. Suas palavras reverberavam no ar como um eco de esperança. Maria abriu os olhos lentamente, absorvendo cada emoção pulsante na sala. Mais do que nunca, ela percebia a interconexão entre eles. Era um entrelaçar de almas que buscavam, juntas, compreender o que Deus queria revelar. Podemos nos permitir ousar mais, ter uma fé que se move, que fala e age. Sugeriu ela, e sua voz parecia cheia de autoridade. Vamos experimentar a oração, mas não qualquer oração, uma oração de ação. Vamos invocar a sabedoria divina em nossas decisões, em nossas vidas. Vamos juntos pedir a Deus que abra nossas mentes e corações para receber o que Ele tem a dizer. Incontáveis murmúrios de concordância surgiram, como um coro harmonioso. Maria conduziu o grupo em uma oração ardente, cada um colocando suas preocupações, ansiedades e esperanças nas mãos de Deus. O clima tornou-se tão intenso que a atmosfera parecia palpável, carregada de um poder que prometia transformação. Então algo extraordinário aconteceu. Uma luz ofuscante estourou das paredes, iluminando não somente o espaço, mas cada rosto presente. Os participantes abriram os olhos, aturdidos, enquanto a luz parecia dançar em volta deles. Era como se Deus estivesse enviando um recado direto do céu, a beleza da promessa e da orientação. Estou aqui. Estou ouvindo,
Estou pronto para agir. A voz de um dos membros do grupo ressoou com autoridade, como se tivesse recebido uma revelação. Corações dispararam, a expectativa era palpável. A luz começou a se intensificar, e todos puderam sentir uma força inexplicável envolvê-los. Maria percebeu que a atmosfera carregava um sentido de mandado. Era hora de agir, de não apenas se deixar levar, mas de se despir da dúvida e abraçar o que Deus estava oferecendo. O grupo estava em um clímax espiritual, com a possibilidade de vislumbrar direções novas e épicas para suas vidas. Nesse fervor, alguém gritou: "Vamos nos preparar para o que vem a seguir." E essa frase ecoou como um chamado. A luz estava pedindo para ser reconhecida, e enquanto todos se preparavam para receber, cada um deles já sabia. A revelação estava prestes a ser lançada. O que a sabedoria divina reservaria a eles? Que decisões seriam tomadas diante daquela explosão de luz e amor? O próximo passo parecia fazer parte de um plano muito maior, e os corações estavam prontos para aceitar o desafio que se aproximava. A luz pulsava na sala como um coração batendo em unidade, e a energia divina sentida por todos se intensificava. Maria sentiu um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e empolgação ao mesmo tempo. Era como se todos estivessem à beira de um precipício e precisassem dar o salto de fé. Paulo, absorvido pelo momento, começou a caminhar em direção ao centro. Precisamos nos perguntar: estamos prontos para receber? O que estamos dispostos a deixar para trás para vivermos essa transformação? Sua voz ressoava firme, cheia de convicção. As palavras dele nasciam da profundidade de uma alma que reconhecia que, para renascer, algumas coisas precisavam ser sacrificadas. Ana levantou a mão timidamente antes de finalmente soltar as palavras que ardiam em seu coração. O que deixamos para trás não deve nos assustar. O que vem sempre vale a pena. Precisamos ter a coragem de abrir mão do que não nos serve mais. Um murmurinho de concordância percorreu a sala, a verdade de suas palavras penetrando fundo nas almas presentes. Maria olhou ao redor e viu rostos iluminados, cheios de esperança. Elas foram lembradas de que Deus não apenas ilumina o caminho, mas também dá força para que o sigam, por mais íngreme que ele possa ser. Em meio a isso, pensou: como podemos nos dispor para essa mudança? A resposta surgia lentamente, através do amor, da entrega e da fé. Vamos nos unir em um só espírito e convocar essa sabedoria, Maria propôs, inspirada pela nova energia do grupo. Uma sabedoria que não é apenas recebida, mas vivida no cotidiano. Com essa certeza crescente, levantaram as mãos e começaram a orar novamente, mas agora com uma intensidade renovada. Enquanto as vozes se entrelaçavam, algo mágico aconteceu. Uma onda de paz desceu sobre eles, como umas suaves brisas que acariciam o rosto em um campo florido. Aquela paz não apenas envolvia, mas também purificava, curando as inseguranças e medos que antes pesavam. Todos podiam sentir, era como se o próprio Espírito estivesse abraçando cada um ali. A luz pareceu mudar, tornando-se mais suave, quase envolvente. Uma doce melodia ecoava nos corações, e um sussurro suave começou a invadir as mentes: você é amado. Você é forte. A sua mudança começa agora. O efeito daquelas palavras se espalhou como fogo em palha seca, reacendendo a chama da fé perdida em muitos. Quando as orações cessaram, um silêncio profundo tomou conta da sala novamente. Era um silêncio de adoração, expectativa e gratidão. Todos sentiram que estavam guardados sob um propósito maior. Cada olhar dizia: estamos juntos, não estamos sozinhos nessa jornada. E assim, a conexão entre eles se tornou uma linhagem espiritual indestrutível. Mas então, uma pergunta pairou no ar, como um desafio: o que vem a seguir, afinal? Era uma dúvida que ecoava na mente de cada um, e a resposta parecia estar além do que os olhos podiam ver. Era uma pergunta que aguçava a curiosidade e reacendia o desejo de descobrir o que Deus tinha reservado. Maria olhou para o céu, agora mais vibrante do que nunca, e sussurrou: estamos prontos, Senhor. Revela para nós o próximo passo. E enquanto ela falava, uma nova luz começou a se formar na sala, e as paredes pareciam começar a vibrar com uma energia diferente, um pressentimento que o melhor ainda estava por vir. O que essa nova luz significava? Que direções surpreendentes poderiam surgir de um encontro tão divino e profundo? A expectativa crescia, e, com ela,
o desejo de se entregar completamente ao mistério da nova revelação que estava por vir. Um brilho intenso se intensificou no centro da sala, como se todo o céu tivesse descido sobre eles. As paredes começaram a pulsar numa sinfonia de cores suaves, e a energia fluiu como um rio cristalino, envolvendo cada um com seu toque sutil, mas poderoso. A luz era quase físico, algo que se poderia tocar e envolver nas palmas da mão. Um murmúrio de assombro subiu entre eles, e uma sensação de acolhimento envolveu a todos, como um manto divino. Enquanto as luzes dançavam, um eco distante começou a se formar, e todos perceberam que não era somente uma mera ilusão. Conforme prestavam atenção, notaram que a melodia que se ergueu parecia familiar e ao mesmo tempo nova. Era uma canção de amor e esperança, uma declaração do que Deus tinha a dizer. Paulo fechou os olhos, permitindo que cada nota penetrasse seu ser. Ele sentiu uma necessidade imensa de se entregar completamente àquele som. Foram poucos segundos, mas a transformação que acompanhou era visível. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentiu uma onda de liberação tomar conta dela. Ela não sabia o que estava para acontecer, mas uma certeza profunda se instalou em seu coração. É o tempo da revelação, pensou, onde todas as promessas ganham forma e desígnio. Mesmo com a incerteza do que aguardava, havia uma alegria indescritível por saber que a luz não apenas iluminava, mas também guiava. Ana, sentindo-se envolvida por aquele momento poderoso, exclamou em meio às lágrimas: Deus está aqui conosco. Ele quer que cada um de nós compreenda sua forma de agir em nossas vidas. As palavras dela ecoaram na sala como um grito de guerra, despertando a fé adormecida em muitos corações. O espírito de unidade se fortalecia, e as vozes começaram a se unir novamente, agora em um cântico vibrante que ressoava com determinação e amor. Quero ser o canal dessa transformação, disse Maria, firme. Não posso mais viver sem realizar o propósito que Deus tem para mim. A frase ecoou na consciência coletiva, fazendo com que cada um reavaliasse sua própria jornada. Todos ali entendiam que não eram meros observadores do milagre. Era o momento de mergulhar na experiência, como um mergulhador saltando no desconhecido, prontos para descobrir as águas profundas da sabedoria divina. Um silêncio reverente se instalou novamente, e no coração desse silêncio, uma revelação começou a brotar. Algo surgia, e uma sensação de expectativa os envolvia, como se uma nova etapa estivesse prestes a ser desvendada. As energias giravam, e através do brilho, um rosto apareceu, sutil, mas claro. Queridos filhos, são vocês que carregam a força dentro de si. A transformação que almejam começa em suas almas, disse a presença, suave, mas poderosa. O que vocês têm buscado não está fora, mas dentro. É hora de vocês olharem para o que carregam no coração e deixarem que isso floresça. Os ânimos cresceram, cada um reconhecendo que a conexão com aquele poder não estava pegada apenas a rituais, mas era um convite diário à compreensão, à entrega e à ação. Maria sentiu a força daquelas palavras, e ao olhar para os amigos ao seu redor, compreendeu que todos estavam conectados naquela jornada. Cada um tinha um papel a cumprir, uma história a contar e uma luz própria a brilhar. Estamos prontos para agir, Senhor. Mostre-nos o que fazer a seguir. Gritou, cheia de firmeza. A luz começou a mudar novamente, como se estivesse respondendo à sua fala. Um novo brilho, ainda mais intenso, emergiu e agora parecia pulsar em um compasso rítmico. Era claro que uma nova etapa estava prestes a se revelar, e as perguntas que antes giravam na mente de todos agora se tornavam gritos de esperança. O que mais Deus tinha guardado para eles? Que ação parecia surgir dessa revelação? O sentimento de que um grande desfecho se aproximava pairava no ar, e todos sentiam a expectativa crescente. Aquele brilho pulsante parecia responder à ânsia coletiva no coração de cada um. Era como se o próprio universo estivesse ouvindo suas súplicas, e devagar, as cores se intensificavam, tomando formas mais definidas. As notas da melodia ecoavam, agora com uma harmonia que envolvia os presentes em um abraço caloroso. Paulo, que antes se sentia apenas um espectador, agora se permitia ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele levantou os braços, sentindo a energia que emana da presença divina. Senhor, usa-me. Eu sou teu. Gritou, e a confiança em sua voz ecoou,
ressoando como um clamor de entrega total. Essa pequena decisão de fé não passou despercebida, a luz emitiu um brilho ainda mais profundo, como se estivesse aceitando o convite. Ana, ainda de olhos fechados, começou a sentir uma onda de paz. O peso de suas preocupações parecia derreter diante daquela luz. Ela abandonou os medos e dúvidas, deixando-os escaparem como folhas levadas pelo vento. É incrível! Aqui, tudo se torna claro, pensou. No meio daquela simplicidade poderosa, a certeza de que cada um estava ali com um propósito único se tornava mais evidente a cada instante. O rosto que havia surgido continuava a observar, olhos cheios de amor e entendimento. Meus filhos amados, as respostas que buscam não são apenas para vocês. O poder que se revela aqui é para ser compartilhado. Cada um de vocês é a luz que precisa brilhar no mundo. Lembrem-se, a transformação não é instantânea, mas cada passo dado com fé é uma sementinha plantada em seus corações. Maria escutava atentamente, suas lágrimas agora de gratidão. Sua alma ardia com uma paixão renovada. Estamos prontos para agir, Senhor. O que precisa ser feito? A sala ficou em silêncio, cada um segurando a respiração, enquanto esperavam a resposta. O primeiro passo é amar. A voz suave falava com clareza. Amar a si mesmos, o próximo e até mesmo aqueles que você considera adversários. É um amor que cura, que liberta e, acima de tudo, que transforma. As palavras penetraram como uma flecha direta no coração de cada presente. Pedro, em seu canto, refletiu sobre suas próprias barreiras emocionais. Amar? Mas como amar aquele que me magoou? O questionamento pairou no ar, e a presença divina respondeu com uma compreensão tocante. Entenda que perdoar é libertar não apenas o outro, mas também a si mesmo. Ao liberar o peso do ressentimento, você abre espaço para novas bênçãos e transforma sua vida de uma forma inimaginável. A sala começou a vibrar com murmúrios enquanto as pessoas refletiam sobre essas verdades. A luz parecia pulsar em um ritmo mais acelerado, como se estivesse intensificando a atmosfera mágica que os envolvia. As energias de amor e esperança se entrelaçavam, criando uma tapeçaria divina. A unidade daquelas vozes agora era um testemunho de transformação. Maria sentiu um chamado profundo. Vamos nos unir em oração. Que cada um expresse seu desejo. Que cada coração aqui compartilhe seu fardo e seus sonhos. A proposta foi recebida com entusiasmo. Todos se juntaram, formando um elo inquebrável. Enquanto as vozes se erguiam, formando uma melodia de entrega, uma nova onda de luz começou a jorrar em cascata, atravessando as paredes da sala e iluminando o ambiente. Assim, uma nova visão começou a surgir diante deles. Uma cena de vidas sendo tocadas, de pessoas encontrando a esperança nas pequenas coisas. Porém, no auge dessa intensidade espiritual, algo desconhecido pairava no ar. As vozes que cantavam pressupunham um novo clamor, mas ao mesmo tempo, um mistério envolvia a todos. O que Deus estava prestes a revelar? O coração de cada um pulsava com essa pergunta, e uma nova transformação parecia não só iminente, mas urgente. Que ação divina estava por vir? A expectativa tomava conta, enquanto luzes brilhavam na escuridão, criando um novo caminho. A luz intensa que envolvia a sala começou a se moldar em formas mais nítidas, como se estivesse prestes a narrar uma história. Cada um dos presentes sentiu a pulsação sagrada daquela energia, um convite a olhar para dentro e buscar o que mais precisava ser revelado. Ana, com os olhos ainda fechados, começou a visualizar imagens em sua mente. Eram cenas de sua vida, momentos marcantes, repletos de alegria e dor. Senhor, o que estás me mostrando? Murmurou, enquanto um leve sorriso se formava em seu rosto. A resposta não tardou a vir na forma de uma sensação quentinha que lhe envolvia o coração. Era amor. Um amor que abraçava suas memórias, convidando-a a não apenas lembrar, mas a curar. Pedro, sentado um pouco mais atrás, lutava com a inquietação em seu peito. As palavras de amor e perdão ainda ressoavam em sua mente. Ele respirou fundo e disse em voz alta: Eu quero perdoar, mas como posso deixar ir a dor? A presença divina respondeu novamente, direta e bondosa: Filho, perdoar não significa esquecer, mas sim decidir não permitir que a dor controle sua vida.
Cada escolha de amor é uma vitória. Levantando-se, Maria tomou coragem. Julguei tanto, talvez tenha perdido de vista o verdadeiro amor que deveria ter por mim mesma e pelos outros. Suas palavras, carregadas de pesar, atraíram a atenção do grupo. Mas hoje, eu quero romper com isso. Vamos juntos buscar esse amor purificador. A luz parecia pulsar em resposta à determinação deles, vibrando em espetáculo, quase como se fosse uma elda viva, celebrando cada decisão deles. A transmissão de energia espiritual não parou. Ela se alastrou também para as janelas, perfurando a noite silenciosa, como se quisesse alcançar cada alma que precisava ouvir aquelas promessas. E ao mesmo tempo, o clima de expectativa aumentava. Estes eram momentos cruciais, onde o que eles escolheriam a partir daquele instante poderia transformar não só as suas vidas, mas a vida dos que o cercavam. Paulo, com os olhos brilhando, concluiu: se estamos aqui para amar, então devemos nos unir como um só coração. O eco de suas palavras fez com que os presentes sentissem suas vozes se entrelaçarem em um só clamor. Deus, nos ajude. Que nosso amor ressoe pelo mundo. Nesse instante, a luz explodiu em um arco-íris de cores, e cada uma delas parecia trazer uma nova sensação. Era esperança, era cura, era um propósito. E foi então que, do meio da luz, uma nova visão foi se formando. Um caminho que conduzia aquelas pessoas, repleto de portas abertas, florescendo como um jardim eterno. Uma voz suave falou novamente, agora com um tom mais firme: vejam. Este é o caminho da verdadeira transformação. Se vocês decidirem amar, as bênçãos serão transbordantes. Lembrem-se, o amor é uma escolha diária. Mas, antes que pudessem compreender o completo alcance daquela prometida transformação, um novo dilema surgiu. Algo diferente começava a se manifestar ao longe, uma sombra pairava sobre o jardim de luz. Os rostos, antes iluminados, começaram a refletir uma mistura de temor e expectativa. O que aquela sombra significava? E como eles poderiam continuar o caminho que Deus havia reservado para eles? O coração da sala pulsava intensamente, aguardando uma resposta. A procura por um propósito se tornava mais sombria, e agora, um desafio que exigia coragem e fé os aguardava. O que exatamente eles precisariam enfrentar para viver plenamente aquela transformação tão desejada? O sol começava a se pôr sobre o vilarejo, tingindo o céu de um alaranjado vibrante. A luz refletia nas árvores e no rosto de cada pessoa que estava reunida naquele instante sagrado. Os corações de Maria e de todos os irmãos e irmãs ao seu redor pulsavam em sincronia, numa busca conjunta por respostas e direção. A sombra que começara a surgir na visão de cada um tinha um peso. Era o medo que todos carregavam, as desconfianças enraizadas e as inseguranças que, por tanto tempo, tinham prevalecido. Mas dentro deles, a luz que começava a brilhar mostrava que havia uma escolha a ser feita. Um chamado para abraçar a transformação que os aguardava. Maria, sentindo aquele calor vibrante dentro de seu peito, levantou-se mais uma vez. Olhou com firmeza nos olhos de cada membro do grupo. Precisamos enfrentar essa sombra. Não podemos deixar que o medo nos paralise ou nos afaste do plano divino que nos foi revelado. Suas palavras ressoaram como um trovão na sala, chamando todos à ação. Paulo, logo ao seu lado, se posicionou. Cada um aqui tem uma luta específica. Todos nós já enfrentamos desafios que pareciam impossíveis de superar. Ele respirou, as palavras estavam carregadas de verdade. Mas quando nos unimos em amor e fé, podemos atravessar qualquer sombra. A multidão murmurou em concordância, como se cada um estivesse abraçando aquela coragem. Uma sensação de renovação crescia entre os participantes. A presença divina, que havia se instalado ali, parecia tão palpável. A luz resplandecente, antes tímida, agora avançava, envolvia e encorajava os corações aflitos. Maria percebeu que era tempo de agir. Sejamos os portadores de luz nesse vilarejo. Vamos nos apoiar, juntos fortalecendo os que ainda não conhecem essa transformação. À medida que as palavras de Maria fluíam, todos começaram a se unir. Cada um compartilhava suas maiores preocupações, e as lágrimas se tornaram fontes de libertação e renovação. Ana, com um brilho nos olhos, disse: eu sempre temi não ser suficiente, mas,
Se somos todos um, se estamos juntos, nada é impossível. Aquela afirmação gerou um alvoroço na sala, e aplausos se misturaram a sussurros de encorajamento. Ao olharem para aqueles que estavam ao seu redor, as sombras pareciam perder a força. As vozes, antes hesitantes, agora ressoavam com amor. A unidade estava começando a formar um verdadeiro mural de fé. Quando todos abraçaram um ao outro, perceberam que suas inseguranças se dissipavam, dando espaço a um amor genuíno. O medo cedia ao encorajamento. Hoje, criamos um compromisso. Um pacto de fé e ação. Maria declarou, os olhos brilhando com determinação. E isso não será apenas em palavras, vamos agir. Organizaremos uma grande oração em nosso vilarejo, onde todos poderão trazer suas sombras e incertezas, e juntos, vamos transformá-las em luz. Os ânimos se elevaram. Um a um, os membros do grupo começaram a se comprometer. Eu vou convidar meus vizinhos, aqueles que não vêm à igreja, vou chamar todos. Exclamou Dona Lúcia, sua voz cheia de esperança. Todos precisam sentir o que nós sentimos. As ideias borbulhavam como fogos de artifício, planos começavam a se formar. Mas à medida que a animação crescia, a sombra que parecia distante se aproximava. Um sentimento de determinação e de alegria invadiu o ar, mas uma nuvem de dúvida surgia na mente de muitos. Como conduzir uma transformação tão grande se ainda havia aqueles que duvidavam? Maria olhou para o céu e entendeu que essa era a verdadeira prova de sua fé. Faremos a boa nova ecoar por todos os cantos. E ao fazermos isso, não podemos esquecer que seremos testados. O caminho da fé nunca é fácil. Mas, juntos, seremos qualquer sombra que se aproximar. E quando essa dúvida aparecer, que nosso coração permaneça forte e firme. As palavras dela preencheram a sala, e todos se sentiram imbuídos de uma força renovada. O brilho eterno da luz os encorajava a prosseguir. Agora, a verdadeira jornada começava. Maria sentia em seu coração que tudo estava se alinhando. A sombra poderia ser grande, mas a luz que começaram a espalhar seria ainda maior. E assim, enquanto deixavam aquele encontro, uma nova esperança pulsava em cada um. O compromisso estava firmado. Havia uma ação a ser tomada, e todos estavam prontos para serem os mensageiros do amor e da luz no vilarejo. Naquele dia, um novo futuro havia sido riscado, e a transformação devidamente iniciada. Portanto, ao encerrarmos essa história repleta de fé e superação, não se esqueça de que a verdadeira mudança começa em nós. Você é chamado a ser luz onde há escuridão. Agora, faça a sua parte, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé, deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e testemunhos sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa mostrar seu apoio. Este é o momento de agir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Que cada um de nós seja luz, conforme essa história continua a se unfoldar.